Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias, tem novidade exclusiva também, notícias quentes, fervendo. Antes de tudo, só peço que você deixe o like, se inscreva no canal, aqui também tem notícias sobre a seleção brasileira. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor vascaíno. O Brasil joga hoje contra o Haiti, vamos acompanhar esse compilado de notícias e reagir juntos. Bora pro vídeo. Renato Portaluppi, Renato Gaúcho não é mais treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu estou chegando com tudo nesse plantão urgente, trazendo notícias e informações para você sobre todos os detalhes, como foi essa reunião, como foi os bastidores da demissão do treinador do Vasco neste dia de hoje. Pegou todos de surpresa. O Gaúcho não é mais treinador do Vasco. As partes chegaram em comum acordo à tomada de decisão. O Vasco agradece ao Renato pelo serviço prestado e nesse instante, Renato Gaúcho não é mais treinador do Vasco aí pela terceira vez. Vale lembrar um ponto inicial, muita gente aqui perguntando, e a multa rescisória? Renato pediu demissão? Não, as partes chegaram em comum acordo. Renato não tinha multa rescisória. O contrato era até o final da temporada, o contrato era até o final do ano. Vale lembrar aqui, a gente precisa detalhar esse momento importante. Por quê, galera? O Renato, na partida contra o Bragantino, naquele 3-0, você acompanhou todos os bastidores na nossa live, na nossa transmissão, que houve uma reunião por 1h30, quase durante 2 horas, entre Admar, Pedrinho, a diretoria do Vasco, porque o Renato saiu daquele jogo do 3-0 contra o Bragantino em São Januário muito chateado, a torcida vaiou, a torcida xingou o Renato, jogou copo no Renato, ali já dava indício. Naquele dia ali o Renato de corpo já não estava mais, nem de mente, por causa daquela pressão. E algo natural, né? Tá no Vasco, vai ter pressão, isso é normal. E aí, muita gente nesse momento, mas e agora, John? Quem poderá nos defender? Gente, não tem ninguém maior do que o Vasco. O Vasco está nessa situação, está na zona do rebaixamento, mas agora é necessário a diretoria tomar uma decisão imediata em relação ao treinador, porque tem tempo para treinar, tem tempo para poder organizar a casa. Nesse momento, o Vasco precisa se organizar. E eu vou dizer uma coisa, por mais que o Renato tenha perdido o vestiário, por mais que o Renato tenha perdido a confiança dos jogadores, porque não tem jeito, não tem outras circunstâncias, galera. O GE, o Bruno Murito, trouxe a informação hoje, que o vestiário estava insatisfeito com o Renato, que o vestiário não estava mais de acordo com o Renato, perdeu os jogadores. E aí, por conta de quê, John? Pelas falas dele na coletiva, em relação a jogadores equatorianos, jogadores colombianos, que têm ali dificuldade em se adaptar ao futebol brasileiro. O Renato falava, mas eu tô dando chance, tô dando oportunidade. Antigamente não tinha estrutura, sempre jogando ali o peso para cima dos jogadores. A gente entende que o jogador do Vasco também, o elenco é reduzido, o plantel é limitado, mas, cara, o Renato totalmente perdeu ali o vestiário e não conseguia mais extrair algo desses jogadores. O desgaste aconteceu. E assim, era um caminho, porque o Renato, aconteceu a mesma coisa no Fluminense. Renato foi vaiado pela torcida, pediu demissão. A gente está esperando agora um posicionamento do Renato. O Vasco soltou a nota oficial. Da parte do Vasco tá tudo ok, o Vasco não vai precisar pagar nada pro Renato, até porque tá terminando de pagar a multa rescisória lá pro Fernando Diniz. Agora, existe o ponto que o Vasco vai precisar buscar um treinador no mercado. E eu pergunto a você, torcedor vascaíno que tá aqui agora, a gente tem que olhar para frente. Esquece o Renato agora. A gente tem que pensar na frente. Qual é o melhor nome pro Vasco nesse momento? Juan Pablo Vojvoda, coloca aqui nos comentários, Rafael Paiva, o próprio, falei à tarde, Ramon Dias, vem Ramon, vem Emiliano, vem Diego Pereira, enfim, alguém que vai ajudar o Vasco a sair dessa situação. E se for o Ramon, que o Pedrinho vai lá, aperta a mão do Ramon, Ramon esquece aquela multa, aquela dívida
Enfim, alguma coisa tem que acontecer, cara. Alguma coisa. O Vasco não pode ficar também nessa inércia e nem dependendo de ninguém. O mercado da bola tá aí, o planejamento tá aí. Eu tô vendo aqui, nesse momento, muita mensagem chegando, torcedor desesperado. E aí, John, quem vai nos defender? Gente, ninguém é maior que o Vasco. Se o Renato pediu demissão, se o Renato... Claro, as partes em comum acordo, tudo bem, é a nota oficial do Vasco, mas, cara, assim, eu acredito que o Renato já não tava ali mais querendo nada. O Renato já não queria mais nada. Essa é a questão. Eu quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários, eu vou ler os comentários, vou interagir com vocês aqui nos comentários e a gente começa a trabalhar a partir de amanhã num plantão para o novo treinador do Vasco, para que o Vasco, esse ano, não fique nessa situação. Não fique nessa... Porque o Renato também já estava naquela desculpa. Não, quando eu assumi o Vasco com 1 ponto, o Vasco estava aí na lanterna, mas e agora? E agora? Olha como o Renato deixou a gente. O Renato deixou a gente na zona do rebaixamento. O Renato deixou a gente com 20 pontos, estacionado na tabela. Todo dia eu tenho que entrar, olhar a tabela do Campeonato Brasileiro para passar informação. Infelizmente eu tenho que ver o Vasco lá na zona do rebaixamento. Valeu, Renato. Obrigado, tá? Obrigado. Essa é a realidade. Mas agora é olhar para frente. É olhar para frente e ver a comissão nova, o Pedrinho agir rápido, o Admar agir rápido, para pensar num bom treinador, num bom nome e alguém de coragem. Tem que ter coragem. Se for para assumir o Vasco, tem que ter coragem para chegar e resolver a parada. Para chegar e saber sofrer a pressão, saber passar pelas dificuldades e resolver o problema. Essa é a questão. Né? Não é só para ter nome de treinador do Vasco também, não. Tem que entender que no Vasco tem pressão. E tem que ser um cara suficiente para chegar, ter reforços, trazer bons reforços, se for com o aval do Lamáquia, se o Lamáquia vai participar nesse momento para trazer esse novo treinador, que seja um bom treinador, mas o que não pode é o Vasco ficar nessa inércia. E a gente está aqui acompanhando os comentários para poder interagir com vocês. Galera, eu parei tudo, eu estou no meio da estrada, tenho mais 2 horas pela frente até chegar em New Jersey. Amanhã eu volto aqui para Filadélfia para poder fazer a cobertura do jogo da seleção brasileira, mas a gente está junto. Nós estamos juntos. Tem que acreditar. Ué, por isso que trouxeram, né? Exatamente. Acreditando. O Ancelotti falou sobre o ataque do Brasil. Dá uma olhada. Eu acho que Rafinha pode jogar em todas as posições na frente, porque sua história diz isto. Começou à direita com Bielsa, no Leeds, começou em Barcelona à direita, e depois jogou à esquerda, e jogou sempre muito, muito bem, e vai jogar muito bem também aqui. Há que ser calmo, paciente, tranquilo, darle a confiança. Rafinha tem toda a confiança do mundo, porque para mim é um dos melhores jogadores do mundo. Mateus Cunha es más asociativo, tiene más calidad de media punta que de delantero referente, cosa que tiene Igor Thiago. Un giocatore referente in area, forte nos duelos, molto agressivo na recuperação da bola. Hendrik no è ni uno ni otro. Hendrik es otra cosa. Para mí, personalmente, Hendrik es otra cosa. Es un talento extraordinario, Hendrik, y Brasil va a aprovechar de sus calidades en esa Copa del Mundo y también en la próxima Copa del Mundo. Pero él es paciente, no tiene prisa. Bom, para mim ficou claro que o Rafinha não sai do time. Né? A maneira como ele fala do Rafinha... Vai jogar na direita, igual você falou. Pela maneira ali, ele vai jogar da direita. Claro, o Rafinha não tem como ser do time. Eu tô achando que vai ser Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Tá meio que Matheus desenhado. Cunha? Matheus meio que Cunha. desenhado. Exato. Eu, assim, não sou técnico, né? Mas, assim, esse papo de que não tem pressa pro Hendrick, eu acho que pode fazer algum sentido no Real Madrid, por exemplo. A seleção tem pressa, porque um jogo ruim você volta para casa e a gente está rodando o ataque em busca de soluções. Se a gente testou o Igor Thiago, eu não entendo muito porque não pode ser testado o Hendrick. Esse papo que a Copa do Hendrick
é 2030, vamos ter calma. Eu gostaria de ver o Endrick com um pouco mais de minutos, por uma única razão: nenhuma das outras alternativas funcionou. Então, já que nenhuma das outras alternativas funcionou, por que não o Endrick? O Abel Ferreira, naquele ano em que o Palmeiras virou o Campeonato Brasileiro brilhantemente, ele tinha o mesmo sentimento sobre o Endrick. Calma, vai passear na Disney, vai descansar. E aí não usou o Endrick na Libertadores, o Palmeiras foi eliminado pelo Boca. Cai na Libertadores, o Endrick vira titular no Brasileiro. O resto é história, o Endrick comanda o Palmeiras rumo àquele título. Copa do Mundo não é Campeonato Brasileiro, eu sei disso. Mas como nada do que a gente testou funcionou até aqui, eu acho que a gente tem pressa sim pelo Endrick, na minha visão, pelo menos. Não sei o que o treinador pensa, Luiz Felipe Scolari. Desde 94, o Brasil não leva jogadores tão jovens para uma Copa do Mundo, né? Desde o Ronaldo Fenômeno, que não entrou em campo naquela Copa. A gente trouxe 2 atletas de 19 anos, o Ryan e o Endrick. E eu acho que esse papo de não ter pressa não combina com o momento da seleção. Eu queria ver um pouco mais do Endrick no time, pessoalmente, Felipão. Sabe o que eu acho, antes do professor falar coisa rápida? Eu acho que o Brasil tem pressa, não tem as dúvidas, para isso, para um atacante, para começar a fazer gol, mas também para ter um centro-campo que consiga compactar, que consiga controlar o jogo e consiga fazer essa bola chegar com qualidade para que o nosso ataque consiga realmente finalizar. Também isso. Felipe, não tem idade. Se é bom jogador, se tem qualidade, não interessa, como falamos uma vez, não interessa se é isso ou aquilo, não interessa, precisa do jogador. Em 2002 nós levamos o Kaká com quantos anos? Claro, estava preparado para depois de 2006 e coisa e tal, mas 2002 ele já vinha com o nosso grupo e foi porque nós não precisamos daquela posição, porque no terceiro, quarto jogo entrou o Kleberson e deu certo e totalmente preencheu uma lacuna que eu tinha, mas se precisasse, era o Kaká. É que o Endrick fez gol contra a Inglaterra em Wembley, contra a Espanha no Bernabéu. Tô com você nisso aí. Ele entrou bem contra... Ele tem estrela, André. Contra a Croácia. Ele tem estrela. Ele é guri, é menino, mas ele é pronto, preparado. Professor, a camisa não pesou em nenhum jogo para ele. E outra coisa que eu gosto... Você também gostaria de ver? Muito! Para mim, o Endrick estaria no lugar do Matheus Cunha, já estaria no lugar do Igor Thiago. André, tem coisas que no futebol não é só o campo, o gol que se mostra. Paulo, é como ele muda, né, professor? O ambiente do jogo. Paulo, pela entrevista do Ancelotti, nota-se o quê? Ele diz, Igor, referência. Matheus Cunha, um jogador que não é referência. Mas é tático. É tático, é mágico. E Endrick... O Endrick nem estaria aqui. O Endrick, quando ele convocou o Endrick para aqueles amistosos contra a França e Croácia, ele inclusive sinalizou que a Copa do Endrick seria 2030. Exato. Professor, só que aí o Endrick entra contra a França, não pode, com fogo nas ventas. Contra a Croácia, em pouquíssimos minutos, ele muda o jogo. Ele muda o jogo. Ele recebe um pênalti absurdo. E aí, cara, com os desfalques, né? Rodrigo fora, Estevão fora, o Endrick e o Ryan vieram. E eu sei que parece papo meio de desespero. Pô, já estão pedindo outro jogador. Mas eu tô sugerindo, opinando, porque ninguém deu certo ali. Você olha o ciclo, jogaram de centroavante na seleção. Rony, Yuri Alberto, Evanilson, João Pedro, Richarlison. A gente testou 11 centroavantes. 11. Nenhum vingou. Então, como ninguém vingou, eu acho que o Endrick poderia ser um pouco mais olhado. É só uma opinião. Não tem essa de idade. Professor, o senhor chegou a trabalhar com o Vitor Roque no Atlético Paranaense? Claro. E o senhor deu oportunidade para ele. Jovem, deu oportunidade para ele. Claro. Ele era um jogador de uma qualidade... não é um jogador de uma qualidade fantástica. Outro que foi testado, Vitor Roque, Caio Jorge. A gente testou 11 centroavantes. Não tem 11. idade. 11. Eu concordo com você, não tem idade. Nenhum vingou. E o recorte do Endrick mostra que ele vingou, porque ele foi bem em todos os jogos. Não teve um jogo que você fala assim, o Endrick entrou, não fez nada, 10 minutos, 6 minutos, 15, 35 minutos. Por que não testar? Por que não dar uma oportunidade? Olha, a Duda Dal Ponte acompanhou o dia da Seleção Brasileira e traz informações aqui para o nosso debate. Duda Dal Ponte, boa noite a você. Bem-vindo ao Seleção Copa.
Oi, oi, Rizek. Muito boa noite para você, para o Paulo, para o Filipão, para o Felipe Melo, para todos que nos acompanham. Eu falo aqui da Filadélfia, né? Desse ponto turístico da cidade da Filadélfia. Aqui está atrás de mim a estátua do Rocky Balboa, que já foi muito falada nessa Copa do Mundo, porque tem uma superstição. Quando você bota uma camisa na estátua, parece que dá um tal azar. A torcida do Equador fez isso na primeira rodada e aí perdeu para a Costa do Marfim. Então a torcida brasileira que invadiu hoje a Filadélfia falou o seguinte: podem ir lá, podem tirar foto com a estátua do Rocky Balboa, né? Um filme de 76 que tem muita cultura, todo mundo quer, mas não bota a camisa da seleção brasileira, viu? E até o momento a gente não tem registro de ninguém fazendo isso, não. Agora, falando um pouquinho sobre o dia da seleção brasileira, eles treinaram na parte da manhã, lá em Nova Jersey, a base da seleção brasileira, que fica mais ou menos 1h30 daqui, almoçaram por lá mesmo e depois vieram de ônibus para cá. Então, mais ou menos 2 horinhas aí, eles saíram 4 horas de Nova Jersey, no horário de Brasília, chegaram aqui por volta de 6 horas. E foram recepcionados aqui na Filadélfia por torcida. Muitos torcedores foram na porta do hotel, receberam autógrafo, foto. Então foi legal de ver, porque em Nova Jersey eles estão um pouquinho afastados aí, né, do centro de Nova York, de Manhattan. Então tem poucos torcedores, eles têm pouco contato com a torcida lá. Aqui já foi mais caloroso, todo mundo tá mais ou menos no mesmo centro, então foi bem legal para os jogadores. Vocês falaram um pouquinho aí, né, de entrevista coletiva de Ancelotti, entrevista coletiva de Gabriel Magalhães, e acho que é legal a gente trazer um bastidor aqui, porque antes da entrevista coletiva de Carlo Ancelotti, o nosso repórter da Globo, Carlos Gil, fez uma exclusiva com ele e perguntou: Ancelotti, você já falou para os jogadores que serão titulares, que eles começarão jogando amanhã? Porque esse foi um tema muito debatido durante a semana na cobertura de seleção brasileira, porque o Douglas Santos falou depois da partida contra o Marrocos. A terceira passagem do técnico Renato Gaúcho no Vasco chegou ao fim nesta quinta-feira. Foram apenas 3 meses no comando do Vasco. Contratado no início de março, o profissional fez 22 jogos no comando do Vasco. Ele se despede com 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, 33 gols marcados e 31 gols sofridos. O Vasco optou pela saída do treinador ao saber do incômodo de alguns atletas, segundo informação do GE. Declarações do comandante pegaram mal nos bastidores. Alguns jogadores não gostaram da exposição em críticas de Renato em coletivas. A opinião de Renato sobre os jogadores colombianos já não havia repercutido bem e gerou desgaste com o Inestrosa, por exemplo. Outros jogadores reclamaram de declarações do técnico e o presidente Pedrinho resolveu encerrar os trabalhos de forma surpreendente. A saída do treinador ocorre durante a pausa para a Copa do Mundo, deixando a diretoria com cerca de 5 semanas sem partidas oficiais para definir um substituto. O Vasco tem apenas 20 pontos no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento. Torcida vascaína, deixa aqui sua opinião nos comentários, o que você acha sobre a saída do Renato Gaúcho. E é isso, antes de tudo, até a próxima com mais novidades do nosso Vascão, deixa o like e se inscreva no canal.